que vai começar o nosso devocional direção. Bom dia, bem-vindo para você, bem-vinda. Esse é o segundo dia da série Gratidão. Também aqui, a minha sogrinha está sempre conosco. Um beijo. Vamos começar, gente. Quero pegar então o gancho de ontem, que ontem nós começamos, a falar sobre o conceito de gratidão, que de fato é gratidão. O texto que nós usamos foi de 1 Tessalonicenses 5,18, que diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Olha, o apóstolo Paulo nos desafia a enxergar motivos para se agradecer em qualquer situação. Você sabia que é possível? Sabia que é possível? Que é possível você agradecer em qualquer situação? A gente muitas vezes acredita que só consegue agradecer, Só é possível agradecer quando alguma coisa vai bem, ou quando recebemos um presente. Então olha o nível de gratidão de alguns. Alguns não conseguem nem agradecer quando recebem um presente, que não reconhece o outro. Nós falamos um pouquinho sobre isso ontem, sobre o quanto que você valoriza alguém quando você se valoriza, Quando você se ama, você consegue dar amor e assim por diante. Você não enxerga as pessoas por aquilo que elas são e sim por aquilo que você é. Mas há pessoas que o nível de gratidão está tão grande que ela não enxerga os outros, ela não consegue agradecer nem quando ela recebe um presente. Aí tem outras pessoas que elas agradecem independente do que recebem. Elas são gratas, independente do que recebem. Então, há pessoas que conseguem ser gratas, só alguns, e a outros não. E há outros que estão no nível de gratidão que não escolhem mais a quem ser grato. E gratidão e honra é assim. Enquanto você escolhe a quem dar, você não entendeu o que é. Enquanto você escolhe a quem dar honra, você não entendeu o que é honra. Enquanto você escolhe a quem agradecer, você não entendeu o que é gratidão. Porque gratidão, a gente não escolhe a quem dar. É sobre quem nós somos. Não é sobre o quanto que a pessoa merece. É que nem perdão. O perdão é a mesma coisa. O perdão é para quem não merece, Eu diz, mas ele não merece. Mas não é sobre ele, é sobre o que eu tenho para dar. E o perdão sempre vai ser para alguém que não merece. Então a gratidão é a mesma coisa. Muitas vezes você agradece, e há pessoas que demoram para enxergar isso. E elas acham que você está agradecendo de fato por algo que ela fez. Mas muitas vezes não é sobre tanto o que ela fez. Mas é sobre enxergar valor, mesmo em coisas simples. Porque é sobre o quanto você dá valor às pessoas. Isso é um reflexo de o quanto você também se enxerga bem. Ontem falamos sobre a murmuração, que é a marca da ingratidão. Uma pessoa que murmura, que reclama há muito tempo, é uma pessoa que ajusta os olhos para enxergar só o problema, ajusta os olhos para enxergar só os defeitos e, consequentemente, não será grato por ninguém, Eu vou compartilhar com vocês aqui, pode ser meio forte, mas eu quero que você entenda o princípio. Eu conheci muita gente com sintomas fortíssimos de depressão. Pessoas que desenvolveram já a patologia, mas que antes era apenas um sentimento de autocomiseração, de vitimismo, um sentimento de sentir a pessoa mais injustiçada da vida, E você sabe que a gratidão cura a depressão. Eu não estou dizendo obrigado apenas. Não, eu estou dizendo a gratidão. Porque uma coisa é você dizer obrigado, outra coisa é você ser grato. Porque há muitas pessoas que não são gratas, elas só dizem obrigado e acham que isso é gratidão. Não é. Gratidão é de dentro, é um sentimento. Ter gratidão é ter um olhar diferente, é ter um estilo de vida diferente. Aí isso vai refletir no muito obrigado, vai refletir num presente, isso vai refletir num elogio, e você vai ver que tem níveis de gratidão, Elogio em particular, elogios em público. Você vai ver que a gratidão, ela se reflete em algumas coisas, mas o reflexo da gratidão não é a gratidão em si. Isso pode ser de boca para fora para muitos. Há muitos que estão só agradecendo de boca para fora, dizendo, muito obrigado por ter feito isso. Mas não é um sentimento de gratidão de verdade. A pessoa nem enxergou valor naquilo. Realmente, ou poderia sentir. Então, você vai ver que a gratidão vai curar a depressão. Eu vou largar essa frase aqui, essa bomba aqui, e depois vocês ficam aí para que eu venha desvendar esse mistério. Mas é que toda pessoa que começa a enxergar
como se a luta dela fosse a maior luta do mundo, ela está simplesmente diminuindo a luta de todo mundo. Toda vez que você se sente a pessoa que mais batalha as suas guerras são as maiores do mundo, e você se sente sozinho no mundo, você, na verdade, está com um sentimento de orgulho mascarado, mesmo que você não perceba, mas é orgulho. E esse orgulho faz com que você não enxergue a luta dos outros. Uma das coisas que te ajuda a valorizar a sua guerra é ver a guerra maior de alguém. E quando você vê, você passa então a perceber, e aí você para de imaginar que a sua guerra é a maior de todas. Por que você pensa que a sua luta é a última da vida, que é o fim da sua vida? E olha, eu preciso tirar minha vida, preciso morrer, porque essa luta é a mais terrível e ninguém me entende. Porque você não conhece muita gente. Você não conhece a luta de muita gente, você está vendo o palco das pessoas. E muitas vezes está comparando os teus bastidores com o palco dos outros. Você está comparando lá o seu camarim com a apresentação de alguém. Você está comparando a sua vida real com o Instagram de alguém. Não dá. Você faz a comparação e você acaba caindo nesse engano, nesse erro de achar que você passa a maior das lutas de todas e você não consegue agradecer, não consegue enxergar as pessoas direito. E isso desencadeia num senso de vitimismo, de impotência, de pré-potência, e você se torna alguém que está rumando à depressão. Não sabe lidar com o que aconteceu no passado, não consegue se abrir, aí já vem mais orgulho ainda, porque o orgulho ele é assim, ele se autoalimenta, né? E o orgulho começa a vir a ponto de dizer, não fale para ninguém, ninguém vai te entender. E aí você se isola. Aí deu, meu irmão. Aí, meu filho, você está isolado, você está sozinho, já começa a encaminhar para o pior, né? Então o pior pode se esperar de alguém que está sozinho. Mas quando você começa a enxergar, perceber, ajustar os seus olhos para ver a luta de muita gente, e a luta de muita gente muitas vezes é muito maior que a nossa, você começa a ver que se é possível aquela pessoa passar por aquilo, eu passarei por aquilo que eu estou passando, por isso que eu estou passando. Você começa a ver o esforço das pessoas ao seu redor em tentar te tirar desse lugar, e você começa a ser grato. Meu irmão, quando você começa a ser grato, é a chave que te leva para a felicidade. A gratidão te leva à felicidade. Porque você começa a enxergar a vida. A gratidão ajusta os seus olhos. Olha, eu nunca vi uma pessoa grata ser depressiva, ser vitimista. Nunca vi. E ouso dizer que nunca vou ver. Uma pessoa que é grata, ela enxerga nos outros o valor. Ela enxerga o quanto que as pessoas fazem, o quanto que as pessoas são. E o quanto, olha, tem um texto na Bíblia que mostra muito isso. O profeta Elias era um profeta muito forte, um homem levantado na antiga aliança, que fez muita diferença no povo de Israel. Elias, vocês têm uma ideia, quem não conhece o profeta Elias, foi aquele que orou e a chuva parou de descer. Por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E ele disse, só depois do dia da minha palavra. E ele dá a palavra e a chuva volta. Elias é esse cara. Elias é aquele que também ora e o fogo do céu desce. Então Elias era um homem que Deus levantou para ser um profeta. Ele profetizava e ele falava no palácio contra o rei Acabe. Inclusive ele é perseguido pela sua esposa do rei. É uma história linda, incrível, de muita glória, de muito sofrimento também. Mas Elias, uma certa feita, numa passagem, ele está debaixo de um pé de zimbro, diz o texto bíblico. E quando ele está debaixo do pé de zimbro, ele tem desejo suicida, ele tem desejo de morte. Ele entra numa depressão, porque ele estava sendo perseguido, né? Estava sendo perseguido, e ele entra numa depressão dizendo, me tira a vida, Deus, por quê? Porque eu não sou melhor que os meus pais. Então ali foi um senso de vitimismo, de se sentir o pior, o mais fraco, mesmo ele sendo alguém que Deus usava gloriosamente. Okay? Aí ele vai desencadeando esse sentimento de eu sou um coitadinho, eu sou um fraquinho. E aí ele vai de novo, é perseguido de novo pela Jezabel, que era a esposa do rei. E num belo dia ele se esconde numa caverna. Olha só que cena, né? O homem que era poderosamente usado por Deus. Que Deus, onde ele botava a mão, Deus botava, onde ele falava, Deus usava. E de repente ele está escondido numa caverna. E olha o que ele diz na caverna. Senhor, só eu restei. Todos os outros profetas do Deus vivo se renderam a Baal, ao Deus Baal. Só eu fiquei. E aí ele se esconde com esse discurso de que ele está sozinho,
de que ele é a vítima, de que a luta dele é a maior, porque é ele que manteve a fé e ninguém mais manteve a fé. Então, eu sempre li esse texto como se fosse um texto de Elias estar se sentindo muito sozinho, solitário, coisa nada. Mas um tempo atrás eu estava lendo o mesmo texto bíblico, como se viesse uma nova revelação da parte de Deus para mim. E eu pude perceber que aquilo era orgulho. Orgulho. Ele estava se achando a última bolacha do pacote. E esse orgulho desencadeou numa depressão. Olha que loucura. Ele começa simplesmente a dizer, eu sou o único. Só eu que não me curvei. Sabe o que Deus diz para ele? Elias, sai da caverna, porque ainda existe 7.000 que não se curvaram. Deus faz questão de dar um dado para ele. Deus pode dizer assim, Elias, para de achar que você é o único. Sai daí e vai ver a luta dos teus irmãos lá, dos teus profetas, amigos profetas, que estão pagando preço lá, você está se escondendo aí, com esse discursinho de vítima. Mas Deus fez questão de dar um dado para ele, só para ele ter uma noção. Se ele achava que não tinha ninguém, era 7.000 vezes maior o que ele achando o contrário, que realmente existia. 7.000 profetas que não se curvaram a Baal, Elias. A diferença deles para você é que você está se escondendo e achando que você é único. E você se achando a última bolacha do pacote. E eles estão lá ainda, colocando a cara a tapa, sendo perseguidos também e continuando a fazer o que foram chamados a fazer. Então aquela cena para mim, ela é uma resposta para muitas coisas. O quanto que muitas vezes a gente acha que a nossa guerra é a maior guerra do mundo, é uma tristeza, mas no fundo é um orgulho enrustido. Se Elias fosse um pouco grato, eu tenho certeza que ele ia perceber os 7.000. Talvez não 7.000, mas 1.000 já estava bom. 10 já estava bom. Para não se sentir sozinho. Só que quando você entra num estado de vitimismo, num estado de eu estou sofrendo, eu sou um coitadinho, você não enxerga mais nada, você não é mais grato por nada. Você não consegue ser grato por nada. Elias era para estar agradecendo, e não para estar se escondendo. Elias era para estar dizendo obrigado, Senhor, porque embora tenha muita gente, a maioria das pessoas se curvaram a Baal, eu ainda tenho 7.000 amigos ainda estão do meu lado, mas eu não percebi esses 7.000, ele não conseguia enxergar esses 7.000. Ele não conseguia enxergar porque ele entrou numa fase, num estado de olhar só para si mesmo, só para o seu umbigo, só para as suas lutas. Então a gratidão vai curar os seus olhos, vai fazer você enxergar que você não está sozinho. E não só tem gente passando pela mesma guerra que você, enfrentando de forma diferente, como tem gente passando guerras muito piores, ou que já passaram guerras muito piores. E continuaram. E não ficaram com essa conversa de eu sou o único, eu sou o último, eu vou morrer, acabou tudo para mim. Não. Olhe, ajuste os seus olhos. Sabe como é que você faz para ajustar seus olhos? Comece a enxergar no caos motivo para dizer obrigado. Comece a procurar, na situação mais severa que você passar no dia, um motivo para agradecer. Isso é o texto dizendo, em tudo dai graças. Lucas capítulo 17, versículo 11. E aconteceu que, indo Jesus a Jerusalém, passou por meio de Samaria da Galileia. Entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, levantaram a voz dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de mim. E ele, vendo-os, disse-lhe, ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos, curados. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Respondeu Jesus e disse, não foram 10 os curados? E onde estão os 9? E o versículo 18 diz, não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Gente, você precisa entender que a gratidão, ela é o reflexo de alguém que recebeu algo, o reflexo de alguém que percebe algo, mas a gratidão é algo que precede o que vai acontecer, porque a gratidão provoca algo também. Olha o poder que há na gratidão. A gratidão, ela reflete algo que você está sentindo,
o que você percebeu, fala sobre algo que já aconteceu, mas a gratidão fala sobre o que pode acontecer, provoca o que vai acontecer. Olha o que o texto diz. 10 leprosos. A lepra era uma doença terrível, né? Uma doença de Chagas, né? E esses homens eram excluídos da sociedade, né? As pessoas tinham um lugar dos leprosos. É tipo a Cracolândia lá em São Paulo. É um lugar onde as pessoas não chegavam com medo de pegar a doença, porque é extremamente contagiosa. 10 leprosos chegam a Jesus, ele então cura eles, manda eles voltarem, se apresentarem aos sacerdotes, inclusive. Só que dos 10 que foram curados, só um volta. Só um, quando percebe que está curado, volta para adorar Jesus, volta para agradecer a Jesus. Sabe, eu vejo a humanidade aqui. As pessoas que entregam a vida para Jesus, as pessoas que batizam-se, que resolvem congregar, que resolvem uma igreja, resolvem ler a Bíblia, as pessoas que resolvem se voltar a Deus, são as pessoas que entenderam o que Deus as deu. Aqueles que simplesmente, isso eu consegui na minha força, se for do meu jeito. Claro que lhes falta conhecer a palavra de Deus. Lhes falta saber que era Deus que estava por detrás de tudo. Ou na frente de tudo. Mas são pessoas que não entendem de onde vem o milagre. Não entendem de onde que vem tudo que eles têm, tudo que eles são. Mas aí, dos 10, só um volta a agradecer. E quando ele chega para agradecer Jesus, Jesus pergunta, cadê os outros 9? Não era 10 que eu tinha curado. Como é que só vem um? Quando vem só aquele um para agradecer, Jesus olha para ele e fala assim, levanta-te, ele estava de joelhos, curvado, e agora pode ir, porque a tua fé te salvou. Olha, ele voltou para ser salvo. A pergunta que eu faço, uma pergunta hipotética, só para a gente meditar junto aqui. O paralítico, quando pensou, o texto está dizendo assim, então o paralítico que foi curado foi diante de Jesus para ser salvo. Não. Ele voltou para agradecer. Ele só voltou para refletir o sentimento que vem em seu coração por ter recebido o que recebeu. E quando ele vai a Jesus para agradecer, Jesus o salva. Então ele é salvo. Meu Jesus, me ajuda, Pai. Coisa linda. Ele é salvo só quando ele reconhece o que já recebeu. Ele é salvo só quando reconhece o que já recebeu. Então ele não foi agradecer para ser curado. Então cuidado com esses sentimentos de gratidão que tem interesses. Gratidão não é interesse. Gratidão é compensar, é um sentimento de reciprocidade. Eu quero só compensar. É claro que eu não posso pagar, não tinha nada que ele pudesse fazer para pagar o que Jesus fez por ele. Mas ele quer expressar o carinho, o amor que ele sentiu, aquele homem que, para ele era um homem, não sabia que era o Filho de Deus ainda, que curou as suas feridas. E quando ele vai só para expressar o que já aconteceu, Jesus dá para ele uma nova caminhada. E diz, vai, porque agora você foi salvo. Antes você foi curado, mas a tua gratidão te salvou, a tua fé, teu desejo de chegar a Cristo te salvou. Você está salvo agora. Só por você vir aqui e ser grato, você simplesmente recebeu um novo presente que é o maior de todos. Deixa eu falar uma coisa para você. Dos 10 leprosos, os 9 que foram curados, o que eles receberam de fato? Eles receberam a cura do corpo. E eu te pergunto, quanto tempo de vida eles ainda têm? Eles ainda tinham? Porque talvez aquela cura significava só mais uns anos de vida. Talvez algum deles ia morrer numa outra situação, numa outra doença, num acidente. O que eles receberam de Jesus foi só mais uns anos de vida. Saíram os 9, os 9 receberam a cura de Jesus. Ok, vamos embora, ganhamos mais uns anos de vida, vamos vazar. Mas aquele que voltou para agradecer, ele recebe a salvação, a vida eterna. Tem muita gente jogando a vida fora porque recebeu mais um tanto de vida para viver. Mas tem gente que entende que se agora ele me curou, aleluia, o que ele pode fazer em mim ainda se eu continuar perto dele? Você vai ver isso no cego de Jericó, você vai ver isso no Gadareno, em vários homens na Bíblia, que Jesus encontrou com eles, curou eles, depois disse, vocês podem ir, eles queriam ir atrás agora. Não, agora se você me curou, o cego de Jericó foi assim. Ele disse, como é que eu vou, né? Para onde que eu vou agora, né? Jesus diz, vai, a tua fé te salvou. Ele tá, mas agora eu quero viver para ti. Que se eu fui curado
Primeira vez que meus olhos foram abertos, eu vi você. Imagina o que eu posso ver se eu andar do seu lado. Imagina o que eu posso viver, e mais do que viver mais coisas, mais bênçãos, mais milagres, agora eu posso ser bênção, ser o milagre a outras pessoas. Agora eu quero ser discípulo. Porque quando eu sou multidão, eu pego os milagres e eu uso eles. Quando eu sou discípulo, eu pego os milagres e eu recebo para ser discípulo, para seguir, e agora eu me torno um milagre para outros. Agora eu me torno a resposta para outros. Eu me torno cura para outros. Eu entendo que agora que eu fui curado, eu posso servir. Antes, quando eu estava doente, eu só pensava em me servir. Mas no momento que eu sou curado, eu posso servir quem ainda está doente. Então, o 10º leproso ali, ou o único leproso dos 10, ele volta para agradecer por ter recebido mais uns anos de vida. E Jesus dá a ele a vida eterna de presente. Há coisas muito maiores. Olha o que o texto está dizendo. O texto está dizendo que há coisas muito maiores que você não acessa sem gratidão. Meu Jesus, me ajuda, Pai. A gratidão liga um ponto entre você e a quem você dá a honra. Então, quando você agradece a Deus todos os dias, você está com um ponto ligado com Ele. O nosso Deus não deve nada para ninguém. Há pessoas que você vai fazer muita coisa, elas nunca vão te dar nada. Mas o nosso Deus não. Toda vez que você é grato a Deus, o nosso Deus não deixa ninguém, não deixa dívida com ninguém. Então, tem coisas muito maiores do que aquelas que você recebeu. Você só recebe quando agradece por aquilo que recebeu. Deus tem coisa muito maior para lhe dar depois que você agradecer. É bonito o que você recebeu, é bênção, mas se prepara para ver o que vai vir depois da gratidão. Vai ser muito maior. Olha, a nossa conversão é uma expressão de gratidão. A salvação é uma expressão de gratidão. Porque Jesus pagou o preço por nós. Jesus fez por nós. Não é sobre o que nós fazemos, mas quando nós vamos a Ele e reconhecemos o que Ele fez, nós somos salvos. O que aquele leproso fez não foi nada mais, nada menos do que isso. Reconhecer o que foi feito a Ele. Por isso que você é salvo imediatamente quando você crê no sacrifício de Cristo. Porque quando você vai ouvindo a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, você vai lembrando o que Ele fez, você vai imaginando, você vai crendo no que Ele fez. Quando você crê e aceita o que Ele fez, você é salvo imediatamente. A maior expressão de gratidão pode te levar à salvação. Então, agradeça ao Senhor. Agradeça aos que passaram por você. Seja grato e peça para Deus invadir o seu coração, para que você enxergue com os olhos corretos as coisas. Enxergue com os olhos de gratidão. Nossa, se você for uma pessoa grata, se nós formos gratos, nós vamos enxergar até naqueles que fizeram mal para a gente, um motivo para agradecer. Olha, se você bateu a quina do dedo numa parede, agradece. Agradece por não ter perdido o dedo. Agradece por não ter quebrado o pé. Agradece, sempre há um motivo para agradecer. Mas eu fui para a rua agora e quebrou a árvore em cima da minha casa. Mas agradece a Deus. Meu Deus, você é maluco? Você é doido? Não, não sou doido, não. Agradece porque podia cair na sua cabeça. Agradece porque o seu filho podia estar ali. Agradece porque podia cair, derrubar toda a casa, foi só um pedaço. Agradece a Deus. Mas eu perdi tudo. Então agradece a Deus, porque depois que muita gente perde tudo, Deus mostra uma saída para viver algo que nunca viveram. Agradece. Agradece. Ache um motivo, encontre um motivo para dizer obrigado, porque Deus sempre nos livra do pior. Mas o que podia acontecer pior? Você quer que eu te diga? Há muitas coisas que você acha que foi o pior. Se eu falar por meia hora com você, eu vou mostrar quantas coisas podiam ser pior. Podia ser muito pior. Sempre pode ser muito pior. Ache uma forma de agradecer. Deus está cuidando de você. E até nas coisas ruins, nos dias de dor, nos dias escuros, há lições. E quando você agradece, você enxerga a solução e não o problema. Aí você passa a enxergar a lição. Você passa a enxergar a aula. E você sai, então, de uma postura de alguém que acha que tudo foi para te prejudicar, para a postura de alguém que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo isso me serviu, porque hoje eu posso ver.
Glória a Jesus. Havia a história de uma mulher nos Estados Unidos que ela nasceu cega. Melhor, ela ficou cega depois de alguns anos. E ela então, cega, começa a desenvolver várias outras habilidades e escrever muitos outros livros. E ela escreve muitos livros. Olha, tem gente que fica cego e acabou a vida dele, ele está um morto em vida. Mas enxergar pouco, vivia um morto em vida. E ela simplesmente ficou totalmente cega. Meu irmão, é diferente quando você nasce cego e quando você se torna um cego. E ela ficou completamente cega. E a história vai dizer que ela começa então a ajudar pessoas. Deus começa a dar para ela, ela vira a chave da forma correta. Escreve vários livros. Começa a dar palestra. Eu não sei como é que escreve livros através de áudio. Começa a compor músicas. E ela simplesmente muda a história de muita gente. E tem uma ministração dela que ela começa a dizer: muito obrigado, Senhor, por ter me deixado cega. Porque hoje eu posso ver verdadeiramente, mesmo sendo cego. Hoje eu consigo ver o que eu nunca via com os meus olhos. Quando eu tinha olhos, ela diz: irmão, olha para cá. Ela não está dizendo obrigado por o que me aconteceu depois. Ela está dizendo obrigado por ter ficado cega. Essa mulher começa, foi o pastor Steven que contou esse testemunho. Eu até vou achar de novo para contar em detalhes para vocês. Essa mulher é muito famosa, inclusive nos Estados Unidos, e ela passa então a agradecer por ter acontecido algo ruim. E aí pergunta para ela: você gostaria de enxergar? Claro que todo mundo que tem uma doença gostaria de enxergar, gostaria de voltar, claro. Só que quando você vê o que aconteceu depois, você vai ver que aquilo foi só o começo de uma linda história que ela nunca viveria. Então, as maiores dores que você passa, elas podem ser o fim, se você decidir isso. Elas podem ser o começo de uma história que você nunca viveria sem aquela dor. Então agradece. Então diga obrigado pela sua luta, porque você tem ela. Se você tem pais e está reclamando dos pais, agradece, porque tem gente que não tem. Se você tem um filho que está te incomodando, agradece por ter filho, tem gente que não consegue. Se você está numa casa e essa casa não está como você queria, agradece, porque tem gente que não tem nada. Agradeça pelo pouco, para de esperar ter as coisas para agradecer. Olha, a gratidão não é assim, você espera para ter, para depois agradecer. Não, você agradece para ter. Quando você agradece por aquilo que tem, Deus se move do céu, não vai deixar você do jeito que está. Quando você é grato pelo que tem, se prepara para viver o extraordinário de Deus, quando você começar a ser grato por tudo que você tem. E olha, eu tenho para mim que alguns têm demais, e eles são muito pouco gratos por o tamanho das coisas que receberam. Precisam ser mais gratos, nós precisamos ser mais gratos. Nós precisamos ser mais gratos. O quanto de coisas que eu não vivi ainda foi do quanto que eu não sou grato. É como as pessoas que entraram na minha vida e eu não fui grato por aquilo que elas estão promovendo em mim. É o quanto também que eu ou o quanto que eu travo naquela área da minha vida. Coisas que eu tenho recebido de graça de algumas pessoas. Coisas que eu tenho sido abençoado por alguém e eu não consigo expressar essa gratidão. Quebre essa maldição, seja grato, expresse. Não é só falar obrigado, é expressar gratidão. E quando você expressa gratidão, você liga um ponto e aquilo que está no outro passa então a ser instalado em você também. Há pessoas que te abençoam, te ajudam muito e você nunca consegue chegar onde elas chegam ou nunca consegue aprender o que elas aprenderam simplesmente porque você não ligou o ponto com a honra, não ligou o ponto com a gratidão. Chame de puxar sardinha, chame de que você quiser, meu irmão. Tem dois tipos de pessoa na vida. Aquele que diz que todo mundo é puxa-sardinha dos outros e aquele que acessa coisas lindas em Deus, quando começa a perceber o valor das pessoas, aquilo que elas carregam, o quanto que elas são bênçãos na vida dele, o quanto que elas são bênçãos na vida dela. Amém? As horas se foram, vamos orar. Estou empolgado, estou feliz. Amanhã nós temos um encerramento com chave de ouro aqui. Eu quero falar sobre os 3 níveis de gratidão. E quero citar mais uma história como modelo para nós, de o quanto que nós vamos aprender mais um pouquinho ainda. Amanhã vai ser um dia incrível, tenho certeza. Feche os olhos, vamos orar. Pai, na tua presença nós estamos te agradecendo pela vida, pela saúde, por tudo que o Senhor é para nós e tem feito em nós através de nós. Pai, obrigado pelo alimento, pela provisão, pela proteção, pelo cuidado, pelo carinho, pelo afeto, pelo teu amor. Obrigado pela salvação, pelo teu sacrifício. Obrigado pelo meu dia de ontem, pela minha casa, por me permitir viver em família. Obrigado pelo ministério, pelos talentos, por aquilo que o Senhor nos deu gratuitamente.
Obrigado pela tua graça, que me faz viver o que eu não merecia. Obrigado pela tua misericórdia, que me faz não pagar por aquilo que eu deveria. Obrigado pelo teu amor. Obrigado porque em cada detalhe eu vejo o teu agir. Obrigado, Jesus, pelo ar. Pelo ar. Eu posso acordar de manhã e respirar fundo, porque o Senhor me deu ar, fôlego de vida. Obrigado pelas minhas lutas, porque elas estão me colocando num outro nível. Aleluia. Obrigado, Pai, pelas minhas dificuldades, porque eu sei que nela, dentro das minhas maiores dores, está o meu maior propósito. Me ajude, Pai, a enxergar com os olhos corretos tudo o que acontece. Conduza-nos com sabedoria nessa caminhada. Nós queremos ir na tua direção. Então, eu já assumo o meu compromisso de hoje ser mais um dia para a sua glória. Hoje será mais um dia para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Seja grato, meu irmão. Seja grato. Você já agradeceu a Deus hoje? Então passe o seu dia dizendo obrigado. Mas dizer obrigado quando recebe um presente é fácil. Diga obrigado quando vier um desafio. Sabe, a verdadeira fé não é aquele que agradece depois que o gigante cai. A verdadeira fé é aquele que agradece quando vê o gigante. Meu amigo, minha amiga, obrigado por ter ficado até o final. Espero ter abençoado a sua vida com essa palavra. Você acabou de assistir mais um episódio do Devocional Direção. Se você quer ser um participante desse projeto, curta, comente, compartilhe. Inscreva-se no canal aqui no YouTube. Também ative o sininho para você receber as notificações quando novos episódios forem lançados. Nos ajude a alcançar o máximo possível de pessoas com essa mensagem, porque se ela edificou a sua vida, pode edificar a vida de muito mais pessoas. Até o próximo episódio.